Olá, pessoal. No vídeo anterior, nós vimos critérios para escolher quais causas priorizar e quais problemas priorizar dentro dessas causas. E nesse vídeo a gente vai avaliar como a causa animal se sai quanto àqueles critérios de prioridade. Vou dar aqui uma breve introdução sobre o tema. A maioria das pessoas, quando escolhe apoiar uma causa, opta por causas que lidam com vítimas humanas. E, além disso, os defensores dos animais são frequentemente criticados por lutarem pelos animais, enquanto existem ainda humanos necessitando de ajuda. Será que essa atitude é justificada? Para a gente avaliar essa questão, é necessário a gente ver como é que a causa animal se sai perante aqueles critérios de prioridade que a gente viu no vídeo anterior, porque são critérios imparciais de prioridade, ou seja, eles não assumem de antemão que é só aquela causa deveria ser prioritária. Bom, o primeiro desses critérios era a gravidade da situação de cada vítima. Como que a gente aplica isso à situação dos animais? Bom, primeiro observando que a vasta maioria dos animais não humanos nasce ou na exploração animal ou na natureza. Né? Em ambos os casos, a norma é terem vidas repletas de sofrimento. A vasta maioria das pessoas, mesmo quem sabe do que acontece com os animais não humanos no regime de exploração, tende a ter uma visão romantizada sobre como que são as vidas dos animais na natureza. Né? Como a gente viu já em outros vídeos, né, as vidas dos animais que nascem na natureza são geralmente repletas de sofrimento e eles geralmente têm uma morte prematura já em decorrência dos processos naturais. Né? Muitas vezes as práticas humanas agravam isso tudo, mas, independentemente da existência humana, os processos naturais já tendem a maximizar a quantidade de animais que nascem só para sofrer e morrer prematuramente. Então, como a gente abordou isso em outros vídeos, eu não vou repetir isso aqui. Né? Quem se interessar tem aí nos outros vídeos desse curso explicações detalhadas sobre por que isso ocorre. Bom, então, em ambos os casos, a norma é terem vidas repletas de sofrimento. E, além disso, na vasta maioria dos casos, eles têm também uma morte bastante prematura, geralmente extremamente dolorosa. Novamente, isso vale tanto para o caso dos animais explorados, quanto para o caso dos animais que estão na natureza. É claro, existem também humanos que têm vidas repletas de sofrimento, morrem prematuramente e têm mortes muito dolorosas. Entretanto, os humanos, em geral, normalmente não padecem de um destino equivalente ao dos animais nas granjas industriais ou na natureza. Né? Essa não é a vida padrão dos humanos. O outro critério que a gente viu é a quantidade de vítimas. Né? Contabilizando as mortes de vertebrados e invertebrados terrestres e aquáticos, a exploração animal mata entre 34 e 54 trilhões de animais anualmente. Quem quiser ver as estatísticas, vai estar no link dos textos que está na descrição do vídeo aqui, tá? Com todas as referências dos estudos, etc. Bom, esse número, 34 a 54 trilhões de indivíduos mortos anualmente, diz respeito somente às mortes de animais em decorrência de sua exploração. Não estão computadas as que são resultado indireto de atividades humanas, nem as que decorrem de processos naturais. Já as mortes de humanos, somando-se todas as causas, incluindo as causas naturais, é estimada em 55,3 milhões de indivíduos mortos anualmente. A diferença entre esses números é tão gigantesca que pode ser difícil visualizá-la. Então, só para a gente ter um exemplo, assim, para a gente conseguir visualizar, para efeito de argumentação, vamos computar apenas a quantidade de vertebrados mortos anualmente na exploração. Apenas cerca de 2 trilhões. Que os vertebrados já são essa quantidade gigantesca, mas são a minoria, né? A vasta maioria são invertebrados, né? Crustáceos, por exemplo, como camarões, né? Já são 25 trilhões mortos ao ano. Né? Então aqui a gente está computando para efeito de argumentação somente vertebrados, né? Peixes, aves, mamíferos. Então, vamos supor que fosse essa a quantidade total de animais mortos anualmente, 2 trilhões. Isso já significa que, por dia, são mortos em torno de 5,5 bilhões de vertebrados.
Vamos comparar esse número com a população humana mundial, que é de 8 bilhões, ou seja, é quase a população humana mundial, quase a mesma quantidade, morta por dia, só de vertebrados. Se a gente incluir os invertebrados na conta, então algo entre 93 e 147 bilhões de animais são mortos por dia na exploração. Ou seja, de 11 a 18 vezes a população humana é morta por dia só na exploração para consumo de animais não humanos. E, como eu mencionei antes, além disso, quantidades literalmente astronômicas de animais que vivem fora do controle direto humano, como os animais que vivem na natureza, possuem vidas repletas de sofrimento e morrem prematuramente já por conta dos próprios processos naturais. Como eu falei, isso tudo está explicado em outros vídeos, então não vou repetir aqui. Tá? Não existem estatísticas sobre essa quantidade de vítimas, mas, de acordo com algumas estimativas, em um dado momento, haveria entre 1 e 10 quintilhões de animais sencientes na natureza. Então veja que essa estatística é sobre a quantidade de animais em um dado instante, e não no decorrer de um ano, de um mês, não. É a quantidade de animais, a população de animais em um dado instante. Bom, se a gente comparar isso, essa quantidade de 1 a 10 quintilhões de animais em um dado instante, se a gente comparar com a população humana em um dado instante, que é 8 bilhões, para a gente entender a diferença de magnitude, de tão gigantesca que é, a gente tem que fazer uma analogia com o período de um ano. Se a gente somasse essas duas quantias, e isso representasse um ano, a população humana representaria no máximo 0,25 segundos do ano. Todo o restante do ano seriam os animais na natureza. Isso para a gente ver o quão astronômica é a diferença, o quão esmagadora é essa diferença em termos de quantidade de vítimas. Bom, e um outro ponto interessante da gente reparar é o seguinte: tem tantas vítimas não humanas que até mesmo especistas que dão um peso maior ao bem dos humanos, ou um peso mesmo muito maior, ainda assim os especistas teriam que priorizar a causa animal. Então, resumindo, esses números são tão vastos que mesmo que fosse dado um peso muito maior ao bem dos humanos, ainda teríamos que priorizar a situação dos animais não humanos de acordo com aqueles critérios imparciais de prioridade. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Suponhamos que um sofrimento de mesma magnitude importasse 10 vezes mais se as vítimas fossem humanas. Na verdade, de um ponto de vista imparcial, não tendencioso, não tem justificativa para dar um peso diferente para um sofrimento de mesma magnitude. Mas vamos conceder para efeito de argumentação. Então, vamos supor que o sofrimento de mesma magnitude importasse 10 vezes mais se as vítimas fossem humanas. Então, o que isso implicaria? Isso significaria que, para investirmos em ajudar animais não humanos, a mesma quantia de recursos que investiríamos em ajudar humanos, teria que haver 10 vezes mais animais não humanos sofrendo o equivalente. Ou então, a mesma quantidade de animais não humanos, mas cada um sofrendo 10 vezes mais. Essa seria a implicação desse raciocínio. Bom, suponhamos agora que a quantidade anual de animais não humanos passasse por uma situação de sofrimento extremo fosse muito menor do que realmente é. Suponhamos que fosse de apenas 1 trilhão de animais. E imaginemos agora que a quantidade anual de humanos padecendo de um sofrimento equivalente àquele do qual padecem os animais não humanos fosse muito maior do que realmente é. Suponhamos que fosse o total da população humana, isto é, 8 bilhões. Então, suponhamos que toda a população humana estivesse sendo criada, por exemplo, na pecuária industrial. Tá? Mesmo a gente concedendo isso tudo para efeito de argumentação, olha como é que seriam as implicações. Se o sofrimento humano importasse 10 vezes mais, então o sofrimento dos 8 bilhões de humanos teria que ser multiplicado por 10. Isto é, equivaleria ao sofrimento de 80 bilhões de animais não humanos. E o sofrimento de cada animal não humano, por sua vez, seria multiplicado por 1. Isto é, 1 trilhão, nesse cenário hipotético, onde teria muito menos animais não humanos sofrendo. Mesmo fazendo todas essas concessões,
todas essas concessões que o bem dos humanos conta 10 vezes mais, que teria muito menos animais não humanos sofrendo, que teria muito mais humanos sofrendo, mesmo fazendo todas essas concessões, ainda teríamos que investir 12,5 vezes mais recursos em ajudar os animais não humanos. Se a gente levar em conta os números reais do que realmente ocorre, a proporção é astronomicamente maior. A população humana gira em torno de 8 bilhões. Já a população de animais não humanos, sencientes, ou seja, aqueles capazes de sofrer e desfrutar, como a gente viu, gira em torno de 1 a 10 quintilhões. Isto é, para cada humano existe algo entre 125 milhões e 1,25 bilhões de animais sencientes. Então, diante desse cenário real, para se negar a prioridade de melhorar a situação dos animais não humanos, teria que ser postulado que o sofrimento humano importa pelo menos 126 milhões de vezes mais do que o sofrimento equivalente de animais não humanos. Como a gente viu, de um ponto de vista não tendencioso, não há sequer justificativa para se dar um peso levemente maior ao sofrimento humano. Muito menos para uma discrepância desse nível, de dizer que importa 126 milhões de vezes mais do que um sofrimento equivalente de animais não humanos. Bom, de um ponto de vista não tendencioso, iguais quantidades de sofrimento têm que importar, ter o mesmo peso, independentemente da espécie da vítima. Mas mesmo que a gente concedesse isso tudo, os especistas teriam que dar prioridade a melhorar a situação dos animais não humanos. Bom, outro critério que a gente viu é quantas pessoas já se importam com essa questão, né, com qual, seja lá qual for a questão que a gente aborde. A quantidade de pessoas se dedicando para cada causa e por consequência disso, os recursos arrecadados por cada causa não são proporcionais à quantidade de vítimas que cada causa lida. Por exemplo, de todas as doações feitas nos Estados Unidos, 97% do montante arrecadado vai para causas humanas. Os outros 3% vão para causas ambientalistas e de defesa animal. Não se sabe o quanto desses 3% vai para a causa animal. Tá? Essas estatísticas, novamente, na descrição do vídeo tem link para textos lá, e lá estão todas as referências também para essas estatísticas. Tá? Outro detalhe, mesmo entre as pessoas que costumam doar para a causa animal, em média, mais de 2/3 de suas doações vão para causas humanas. E, além disso, uma parte dos recursos destinados a causas humanas são utilizados na compra de produtos da exploração animal, o que contribui para o aumento da quantidade de animais que sofrem e morrem. Bom, então não é apenas que os outros animais recebem menos ajuda do que os humanos. Na vasta maioria dos casos, não recebem ajuda alguma. E, além disso, são usados como se fossem coisas, o que implica normalmente em suas mortes e em uma vida de sofrimento extremo. Por exemplo, no seu uso para consumo em experimentos, como vestuário, para entretenimento e por aí vai. Então, se o nosso objetivo é tornar o mundo menos ruim da forma mais eficiente possível, o fato de a causa animal ser amplamente negligenciada, apesar da enorme quantidade de vítimas e da terrível situação das vítimas, é então uma razão adicional para priorizarmos a causa animal. Por quê? Bom, porque como a gente viu em outro vídeo, quanto mais negligenciada uma causa, mais diferença faz cada pessoa adicional trabalhando nela. Isso está explicado em mais detalhes lá no outro vídeo. Bom, outro critério, né, de prioridade é a quantidade de benefício que poderia ser causado. Então, poderíamos pensar que não há nada que se possa fazer para mudar a situação dos animais e que, então, o fato de haver uma quantidade astronômica de vítimas não diz nada em termos de prioridade. Porque alguém poderia pensar assim, bom, tá, tem um monte de vítimas, mas não podemos fazer quase nada pela vasta maioria delas. Mas, na verdade, existem muitas coisas que podemos fazer pelos animais e nossas decisões afetam uma grande quantidade de animais não humanos. Então, vamos ver algumas das coisas que a gente poderia realmente fazer, que sim, evitaria sofrimento e morte de animais não humanos. Primeiro, em relação aos animais explorados, é possível escolher não consumi-los.
e assim reduziríamos a quantidade de animais que nasceria para uma vida de sofrimento e para ter uma morte prematura. Também é possível reivindicar mudanças de atitude no público e na legislação com a meta de reconhecer os animais como seres sencientes que deveriam ser protegidos com direitos, né? E aqui direitos mesmo, né? Não leis que regulamentassem a exploração animal para que os animais sofram um pouco menos, né? Ou que se use um pouco menos de animais. Não, leis que garantissem direitos, né? Que os animais teriam então sua integridade física e suas vidas protegidas, assim como como é protegida a integridade física e a vida de humanos. Então também é possível reivindicar isso. E terceira coisa, né? Também existem várias maneiras pelas quais os animais selvagens já vêm sendo ajudados e muito mais poderia ser pesquisado nesse sentido, né? Por exemplo, né, poderia-se fazer estudos que poderiam contribuir muito para aumentar a eficiência no uso de recursos para diminuir o sofrimento dos animais selvagens. Por exemplo, poderiam ser conduzidos estudos sobre quais fatores no ambiente influenciam nas taxas de nascimentos, nas espécies daqueles animais que tendem a ter vidas predominantemente negativas ou predominantemente positivas. Por exemplo, poderia-se investigar quais tipos de elementos no ambiente, quais tipos de vegetação, por exemplo, fazem ter mais nascimentos naquelas espécies que maximizam a quantidade de filhotes e a vasta maioria nasce só para sofrer e morrer prematuramente, ou quais fazem ter mais nascimentos em espécies que os membros têm mais chances de ter vidas positivas. É algo que poderia ser estudado, e isso poderia evitar que, literalmente, quantidades astronômicas de animais chegassem a nascer apenas para experimentar sofrimento extremo. Então, tem muitas coisas que poderia se fazer, né? Não são causas intratáveis. Bom, uma objeção a tudo isso que eu falei é a alegação de que causaremos um benefício maior se priorizarmos humanos. Como que é essa objeção, né? Vamos entrar aqui em mais detalhes. Por vezes é defendido que, como as pessoas são especistas, conseguiríamos mais adeptos e mais recursos se focarmos em causas humanas. E que, então, se o que nos interessa é termos o maior impacto positivo possível no mundo, devemos priorizar causas humanas. Então, esse argumento, ele deduz do fato de que certa medida nos proporcionaria mais recursos agora, que então essa é a maneira mais eficiente de termos um impacto positivo na história do mundo daqui para frente. O problema com essa objeção é que isso sequer garante que o impacto teria saldo positivo ao longo do tempo. Por exemplo, se essa priorização das causas humanas, porque assim se conseguiria mais recursos, implicar também em um aumento da exploração animal, provavelmente o impacto teria saldo negativo. E além disso, um dos principais fatores pelos quais existe uma quantidade astronômica de sofrimento acontecendo e um grande risco de que ela seja vastamente multiplicada no futuro é justamente a predominância de uma visão especista. Ou seja, os animais não humanos, sejam os explorados, sejam os que estão na natureza, estão na situação que estão por conta da visão especista. Bom, então, essa é uma razão para focarmos na defesa da consideração por todos os seres sencientes e fazer isso o quanto antes, já que a não aceitação dessa ideia é o principal obstáculo a se conseguir evitar o sofrimento massivo no mundo. Como que isso pode ser multiplicado astronomicamente no futuro, a gente vai começar a ver, né, daqui a alguns vídeos para frente, vão ser vários vídeos, né, nesse curso. Mas qual é a importância de se questionar a visão especista? Então tem aqui um exemplo. Vamos imaginar que a consideração por todos os seres sencientes tivesse começado a ser defendida em larga escala há 2.000 anos atrás, e não há 50 anos atrás, que foi quando começou a ter, né, um movimento pelo fim da exploração animal. Se tivesse sido começado esse movimento há 2.000 anos atrás, provavelmente haveria muito menos sofrimento do que há hoje. E o risco de que ele fosse multiplicado no futuro seria bem menor. Não é que certamente seria assim, mas provavelmente seria assim. Se defendermos priorizar os humanos, além de não estarmos divulgando a consideração por todos os seres sencientes, isso provavelmente reforçaria o especismo. Ou, pelo menos, por não questionar o especismo, ajudaria a atrasar as mudanças em relação às atitudes especistas. Então, isso seria um impedimento
a prevenir o sofrimento que ocorreria dali para frente. Ou seja, em resumo, parece que o quanto antes e o quanto mais for divulgada a constelação por todos os seres sencientes, provavelmente melhor a história de mundo daqui para frente. Mesmo que, inicialmente, focando-se em humanos, talvez se conseguisse mais recursos. Mas isso, em longo prazo, provavelmente não teria o melhor resultado. Conclusão. Né? Então, parece que a causa animal cumpre muito bem todos aqueles critérios de prioridade que a gente viu no vídeo anterior. É a predominância de uma mentalidade especista aquilo que faz com que ela não receba a importância que merece. É só imaginar. Se fossem humanos padecendo o que os animais não humanos padecem, muito mais importância seria dada a esse problema. Imagine se aqueles quintilhões de animais não humanos sofrendo fossem humanos. Né? Ninguém diria que devemos priorizar outras causas que têm muito menos vítimas só porque são humanos. Né? Então é o especismo que faz com que exista essa negligência em relação à situação dos animais. Então isso parece que não tem como evitar essa conclusão. A causa animal parece cumprir muito bem todos os critérios de prioridade, então deveria ser uma prioridade fortíssima. Tá? Só que, uma vez que concluímos isso, temos que abordar agora duas questões. Primeiro, a causa animal lida com vários problemas diferentes. Tem a questão da exploração animal, tem o sofrimento dos animais selvagens, dentro da exploração animal tem a exploração animal para consumo, para entretenimento, para experimentos, para vestuário. Bom, quais desses problemas priorizar? Né? Então, de todos os problemas que os animais padecem, quais são mais importantes? Segunda questão, será que existem outros tópicos que cumprem tão bem quanto, ou talvez ainda mais, os critérios de prioridade que até mesmo os ativistas da causa animal costumam não perceber? Por exemplo, a vasta maioria dos ativistas da causa animal se dedica para combater a exploração animal. Claro que isso é muito bom e isso é muito importante, mas a situação dos animais selvagens é altamente negligenciada, mas tem uma quantidade muito maior de vítimas. Tá aí já uma negligência que não deveria ocorrer. Né? Mas será que tem outros problemas além desse? Por exemplo, problemas relacionados ao futuro e longo prazo? É isso que a gente vai começar a ver a partir dos próximos vídeos. Então é isso, obrigado pessoal, e até a próxima.